Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é sempre uma grande alegria estar convosco e poder acompanhar a liturgia dominical e particularmente neste quarto domingo do tempo comum. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, e tenho sempre a gratíssima alegria de semanalmente estar convosco, poder em conjunto aprofundar a belíssima liturgia que a Igreja sempre nos oferece. Então temos hoje o quarto domingo do tempo comum do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. E o tema de hoje, caríssimos irmãos, é uma problemática muito profunda e que eu vou já simplesmente citar, que é o tema da consonância. Consonar, ou seja, fazer um som com. E isto significa o quê? Que vamos tratar do tema de saber se somos consonantes com o bem ou com o mal. Se somos consonantes com Deus ou com o diabo. Se somos consonantes com a virtude ou com o vício. Isto parece uma questão que estamos aqui a levantar que sem razão de ser, quer dizer, uma coisa infundada, mas evidentemente que todos os que estão a ouvir este comentário são consonantes com Deus, não é? Todos são católicos à partida, todos têm boa vontade, todos aderem ou aderiram digamos, a Deus, à Santa Igreja, são batizados, etc. Mas vamos ver até que ponto essa consonância é real. Não é? E por isso eu queria primeiramente fazer aqui uma abordagem do Evangelho e depois então entrar dentro do nosso tema. Diz assim então o Evangelho de São Marcos. Jesus chegou a Cafarnaum e quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina. Então, as pessoas que ali estavam na sinagoga maravilharam-se com a sua doutrina. A doutrina que ele trazia, que era pregada com autoridade e não como os escribas, não é? Que simplesmente repetiam, não é? E citavam assim afanosamente as Sagradas Escrituras. Entretanto, encontrava-se na sinagoga, continua o texto, um homem com um espírito impuro que começou a gritar: "Que tens tu a ver connosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus." E Jesus repreende-o, dizendo: "Cala-te e sai desse homem." E o espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Bom, e continua o texto do Evangelho de hoje. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: "Mas o que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros." E eles obedecem-lhe. E então a fama de Jesus divulgou-se por toda a parte. Então este é o Evangelho, praticamente é o Evangelho de hoje, é a ideia do Evangelho de hoje. Então esta atitude é uma atitude extraordinária porque é uma consonância com o milagre, consonância com a projeção do Messias, né? O Messias que aparece e faz algo de portentoso que deixa todos de queixo caído. Isto é a atitude correta, né? E depois espalham a boa fama. Né? A fama de Jesus divulgou-se por toda a parte. Então eles consonaram, né, com o bem, com o milagre e com a expulsão daquele demónio. Se tiveram uma alegria porque aquele demónio foi expulso e o homem ficou livre. Então o que é este tema aqui da consonância? É porque nem sempre a pessoa fica contente com o bem. Nem sempre a pessoa fica contente com o elogio. Nem sempre a pessoa fica contente com alguém que aparece e faz algo de extraordinário. Então o que é aqui a consonância? A consonância, consonar é fazer vibrar com sons análogos. Não é? Então nós temos o exemplo, digamos, vamos dizer assim, clássico, que é o exemplo de taças de cristal. Certamente até já fizemos isso, sobretudo quando éramos pequenos, gostávamos muito de ver que se pegamos uma taça de cristal e vamos circulando ali a borda da taça, a taça começa a emitir um som e esse som começa também a projetar-se sobre as outras taças. Há uma consonância, por serem feitas do mesmo elemento, enfim, terem a mesma proporção, então aquilo faz uma vibração e essa vibração passa para a outra. E às vezes até fazem, enfim, notas assim, similares, etc. E até pode-se produzir até acordes. Não é? Bom, isto é a consonância. Ou seja, uma taça toca, a outra também toca. O milagre acontece, a pessoa fica espantada, fica eufórica, enfim, acham extraordinário, acha belíssimo. Ora, nem sempre é assim, como eu disse. E o demónio, que é o eterno derrotado, é o eterno triste, é o eterno desgostoso,
o demónio quer que vibremos no acorde dele. E o acorde dele é o acorde da tristeza, é o acorde da revolta, é o acorde da inveja, é o acorde, enfim, do desespero. Esta é a atitude do demónio. Que tens tu a ver connosco? Não é? Então, o nosso Senhor a fazer um milagre, mas está ali alguém, não é? No caso é um espírito, um demónio, que tens tu a ver connosco. Todos estão alegres. Claro, esse não, porque está a ser expulso. E o demónio quer fazer então com que nós, em certas ocasiões da nossa vida, também entremos em consonância. Não com o bem, não com uma situação que às vezes Deus nos proporciona para nos fazer crescer espiritualmente, mas ao contrário. Quer que a gente se revolte, quer que a gente se sinta como que humilhado por Deus, quer que a gente se coloque, mas o que tens tu a ver comigo? Imaginemos, por exemplo, agora aqui um caso concreto. Por exemplo, nós conhecemos alguém que começa a puxar por nós, levar-nos à igreja, e, por exemplo, vamos a um retiro. E nós percebemos nesse retiro, olha, até tínhamos uma vida católica e tudo, mas percebemos nesse retiro que Deus está a pedir um passo a mais. E eu não quero dar esse passo a mais. Já tinha a vida tão bem montada, digamos, já tenho aqui os meus ritmos de vida, já tenho aqui os meus colegas, os meus amigos, as minhas amizades, os meus convívios. Mas o que é que tens tu a ver comigo agora? Para que estás a querer entrar na minha vida, ó Deus? Não é? Vieste para me perder, para me desorganizar a vida. Eu não quero dar um passo. Eu quero permanecer no estágio em que eu estou. Isto é terrível. Então é uma vibração interior, é uma vibração de quem está preso a certas amarras espirituais, a certos pecados até, certas manhas, manias, e que não quer largar. Então é uma coisa curiosa, porque o demónio não nos vai dizer assim, não, Deus não existe. Não, o demónio não vai fazer isso. Não dá para negar que Deus exista e que não dá para negar o poder de Deus. O demónio sabia perfeitamente que diante dele tinha alguém muito poderoso, não é? Ele vai inclusivamente dizer que tens tu a ver connosco, tu és o santo de Deus, eu sei que tu és o santo de Deus. Então não vai negar a essência de Deus. Mas o demónio vai querer nos fazer ver Deus com olhos dele. É como nós pegássemos uns óculos negros, mas não óculos escuros, óculos de sol, mas óculos diabólicos, e nós víssemos com esses óculos tudo meio diabolicamente. Então ele vai-nos querer ver a Deus, não é? De uma forma que Deus não é bom. Ou seja, Deus não é bom. Deus existe, sim, eu acredito, Deus existe. Mas eu tenho uma antipatia para com Deus. Porque agora eu estava tão bem na minha vida e veio esta doença, veio este acontecimento, vieram estas desgraças uma atrás da outra. Deus não é bom. Se Deus fosse bom, Deus não permitiria uma coisa destas na minha vida. Então Ele incomoda a minha vida. Não é? Eu sinto-me esmagado por Ele. Eu sinto-me puxado por Ele. O que é que Ele quer de mim? Não é? Que tens tu a ver connosco? É puxadíssimo isto aqui. Estou a ser um bocado ousado assim nas palavras, mas é que esta é uma verdade que não é tão assim incomum nas nossas vidas. Nós temos, caríssimos irmãos, muitas vezes somos incentivados uma certa vibração diabólica, ou porque estamos cansados, ou porque estamos deprimidos, ou porque estamos, enfim, no chamado o dia não. O dia em que tudo nos corre mal, ou os dias em que tudo nos começa a correr mal. E então, é uma coisa curiosa. Nós sabemos que Deus existe, nós acreditamos que Deus lá está, lá em cima, é todo providência, mas Deus não é bom. E se eu nego a bondade de Deus, eu vou-me revoltar contra Deus, eu vou me entristecer diante de Deus, eu vou fazer uma vida, digamos, à revelia de Deus. Deus está lá, Deus quer isto, mas eu não quero. Tu não tens nada a ver comigo. É muito puxado isto aqui. Então, isto produz como consequência, muitas vezes, ou para não, enfim, talvez não muitas vezes, mas já acaba por produzir até o ódio a Deus, revolta contra Deus, uma tristeza, e particularmente para aqueles que são, enfim, aqueles que já são católicos, que já rezam, que já têm uma certa intimidade com Deus, ou uma certa união com Deus. Isto vai produzir o quê? Uma desconfiança, desconfiar de Deus. Mas porque Deus me fez isto? Mas porque Deus me revirou a vida, me pôs pernas para o ar aqui? Então uma inconformidade, um desespero terrível. Tu vieste-me destruir a minha vida. Ai, terrível.
É terrível. Então, é desse estado de espírito, caríssimos irmãos, que o demónio nos quer fazer participar. Então vejam só o seguinte. O demónio, quando faz com que a pessoa peque, o demónio, por exemplo, a pessoa ia muito bem na sua vida e de repente cometeu um pecado de má língua, de blasfémia, um pecado contra a pureza, uma infidelidade ao esposo ou à esposa. Então o demónio faz com que a pessoa peque. Tá bom. Mas ele não se contenta só com isso. Isso não é suficiente, porque basta a pessoa aproximar-se da confissão, que a pessoa imediatamente é limpa do pecado, é purificada, é liberta do pecado. O que é que ele quer no fundo? Ele quer arrancar de dentro da pessoa a confiança em Deus. Se ele conseguir arrancar a confiança em Deus, então o demónio sai vitorioso. E por isso é que Santo Agostinho dizia que o pior do pecado não é o próprio pecado em si. Né? O pecado em si pode ser um pecado horroroso, até sem volta. Isso não é o pior do pecado. O pior do pecado é quando o pecador perde a confiança em Deus. Acha que Deus fez-lhe aquilo de uma forma como que, com maldade, não é? Como que querendo castigá-lo. E ele então procura como que fugir, não se conforma, desconfia. Nós temos na história da Igreja até casos espantosos nessa linha. Então, ele diz que se fosse possível fazer com que o demónio pudesse, no caso estou a voltar aqui a Santo Agostinho, se fosse fazer com que o demónio pudesse escolher entre fazer a pessoa pecar, mas não perder a confiança em Deus, né? Ou fazer a pessoa perder a confiança em Deus sem pecar. Então veja, perder a confiança em Deus sem pecar, ou seja, a pessoa não peca, mas a confiança vai diminuindo. O que é que o demónio preferia? A primeira atitude, né? Peca e perde a confiança, ou perde a confiança sem pecar. Ela preferia, ou melhor, ele, o demónio, preferia muito mais que a pessoa perdesse a confiança sem pecar. Porque para ele é muito mais vantajoso que a pessoa perca a confiança do que propriamente peque. Porque se a pessoa peca, ela cai em si, muitas vezes, e pode ser que ela, confessando-se, arrependendo-se, volte ao que era, ou mais ainda, ou até se converta mesmo. Então, tirar a confiança é a coisa pior que o demónio nos pode fazer. Então, ele fica com a pessoa, com aquela alma nas mãos. Nós então devemos, caríssimos irmãos, neste dia, devemos pedir a Deus, nosso Senhor, que nos faça fugir disso. Que Nossa Senhora nos dê a graça de nós nunca, mas nunca desconfiarmos de Deus. Nunca perguntarmos, mas porquê Deus permitiu uma coisa destas? Mas porquê que Deus quis intervir assim na minha vida? Que tens tu a ver comigo? Alguém me puxa, alguém quer reza por mim, alguém quer que eu me converta, alguém quer que eu saia de uma situação de pecado. Quem tens tu a ver comigo? És da parte de Deus? É terrível. E há almas católicas, batizadas, que vivem assim. E há almas boas que acabam por consonar com essa vibração diabólica e começam a ver as coisas de uma forma torta, de uma forma assim oblíqua, e que, enfim, acabam por muitas vezes, ou às vezes, acabam por se revoltar contra Deus. Então a primeira coisa que nós devemos saber, caríssimos irmãos, para terminarmos, é que pelo pecado original, todos nós, todos, sem exceção, temos de reconhecer em nós que há uma propensão sinistra, né, para fazer vibrar este acorde consonante com o demónio. Todos nós. Não, eu sou uma pessoa de super bom espírito. Sou uma pessoa que tem sempre boa vontade. Tá bom. Todos nós somos propensos. Nem que seja às vezes uma atitude diante de alguém que é elogiado e eu, inveja. Porquê que ele está a ser elogiado e eu não estou? Porquê que ela recebeu aquela menção e eu não recebi? Então, já começa a consonância com o demónio. O demónio é o eterno invejoso também. Então, nós devemos perceber que a nossa vida interior é uma batalha muito grande contra esta consonância. Perceber onde é que o demónio coloca vibrações más que me fazem consonar, ou seja, pensar como ele pensa. E então, eu devo pedir a Deus, além disso, para que tenha um propósito firme de nunca desconfiar de Deus. Por maior desgraça que me aconteça, por mais que caiam os céus e a terra sobre mim, por mais que me aconteçam todos os tipos de infortúnios, nunca me desesperar, nunca me revoltar contra Deus,
colocar-me nas mãos de Deus e esperar que Nossa Senhora desate esse nó terrível que me aconteceu. Vamos pedir então, neste dia, neste quarto domingo, tanto mais que, vejam só, na segunda leitura, São Paulo aos Coríntios vai dizer, ele vai dar uma série de conselhos sobre a virgindade, o casamento, e ele vai dizer: tudo isto eu faço por vós. Eu não faço isto por interesse próprio, é por vós. Se São Paulo, que dá esses conselhos extraordinários por amor àqueles que são os seus discípulos, os seus filhos espirituais, quanto mais Deus nos adverte, às vezes faz cair para nos fazer levantar para mais alto. Então, nunca ficar com tristeza, nunca ficar cabisbaixo e pensar que o demónio tem medo de gente alegre. Ainda que eu caia, permanecer alegre, porque a tristeza é a maior consonância que existe com o demónio, que ele é o eterno triste. Que Nossa Senhora das Alegrias nos dê sempre a alegria de viver, ainda que fracos, ainda que inconstantes, a alegria de viver como filhos de Deus, cheios de confiança e colocados sempre nos braços daquela que é o terror dos demónios, que é a Maria Santíssima. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.